meninas, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para o nosso terceiro guia de maquiagem. No guia de maquiagem de hoje nós vamos falar sobre base. Para que serve base? Primeiro de tudo eu quero explicar para vocês para que serve a base. A base serve para uniformizar o nosso tom de pele, uniformizar a nossa pele, o nosso rosto. E agora eu quero falar para vocês sobre as formas de aplicar a base. Você pode aplicar a base com vários tipos de pincéis. Você pode aplicar a base com as mãos, com esponjinhas tipo a Beauty Blender. E eu vou falar pra vocês um pouquinho das diferenças de cada um. Com as mãos, normalmente o efeito é um pouco mais natural. Você pode deixar até o efeito um pouco mais pesado, só que nos poros eu não acho que o efeito fica muito bom. Eu não acho que a base assenta direito nos poros utilizando as mãos. Então assim, as mãos não são a minha ferramenta preferida, tá? Eu queria gravar esse vídeo mostrando pra vocês como aplicar a base com as mãos, mas realmente eu não acho que o efeito fica tão bom quanto com o pincel. Com as esponjinhas, tipo a Beauty Blender e tudo, normalmente você aplica com as esponjinhas úmidas. E a base deixa um efeito mais natural e mais leve, tá? Essa base também fica, com um efeito leve, fica ótimo. Então você pode usar as bases assim, mais pesadas que você tiver com a esponjinha, que o efeito vai ficar bem leve. E você vai dando batidinhas assim, rodando um pouquinho e fica ótima, tá? Você também pode usar os pincéis. E existem alguns tipos de pincéis que eu vou mostrar pra vocês aqui. Existem os pincéis comuns, que são esses aqui, que são chamados de língua de gato, tá? Então tem vários tipos diferentes, mas todos têm a mesma função, tá? Eles são pincéis de cerdas sintéticas e normalmente esses pincéis são um pouco pequenos. Então assim, demora pra você aplicar a base, demora um tempão e fica algumas linhas. Então você vai passar aqui, depois você tem que passar aqui. Então assim, esse pincel normalmente vem em kits e tudo, então se você já tem no kit você pode usar, mas eu não recomendo você gastar dinheiro comprando esse pincel, tá? Existem também os pincéis Dual Fiber. Eles têm... O que acontece? O que é o pincel Dual Fiber? Essa fibra aqui é uma fibra óptica e ela é uma fibra falsa, né, no caso. E aí, essa cerda de baixo, a cerda preta, é uma cerda natural. Como funciona o Dual Fiber? Ele aplica o produto e depois a cerda natural vem meio que polindo. Esse Dual Fiber, ele cria um efeito assim mais natural. Só que eu também vejo as linhas. Eu não acho que nos poros assim fica um efeito tão bom. Ela fica mais leve, mas não fica tão bom. Então eu também não recomendo assim você gastar o seu dinheiro nele, a não ser que você goste realmente de uma maquiagem bem natural, tá? Tô sendo muito sincera em relação a eles. Existe esse pincel aqui, que é um Flat Top Kabuki, com cerdas naturais. E existem os pincéis Kabuki com cerdas sintéticas. Qual a diferença de aplicar com cada um, gente? O que acontece? O pincel com cerda natural, ele absorve o produto. Então, assim, você aplicando com esses dois, o efeito vai ser praticamente o mesmo. Mas a diferença é que esse aqui vai absorver muito mais a sua maquiagem. Então, se você puder, você opte pelo sintético sempre. Eu gosto muito desses pincéis assim, desses kabukis, tá? Esse daqui eu lavei ontem, então ainda tá um pouquinho molhado, mas eles são muito densos e, assim, as cerdas dele... são muito macias mesmo, tá? Esse daqui é da Sigma, então eu tenho esse kit aqui que eu ganhei já faz muito tempo, que era da Sigmax. Então vem esse aqui que é o Angle Top, vem o Flat Top e vem o Round Top. Esse daqui é o F84, F80 e o F82. O meu favorito pra aplicar base é esse aqui, porque ele vai em todos os cantinhos, tá? Então ele serve também pra aplicar o corretivo, se você quiser usar pra aplicar o corretivo. Se você comprar o kit, você pode usar esse pra aplicar a base e esse pra aplicar o corretivo, tá? Esse é o meu pincel favorito dos três. Então assim, o pincel que eu recomendo mais pra aplicar a base é esse. Ele deixa um acabamento um pouco mais pesado e mais HD. Então, se você quer o acabamento mais pesado e HD, eu indico esse. Se você quiser o acabamento leve, eu indico a esponjinha, tá? A Beauty Blender ou até um pincel assim. E no caso, se você não tivesse condições como comprar esses pincéis, entre esse e as mãos, você pode até passar com esse, mas faz um acabamento com a mão, dando batidinha assim, tá? Que vai ficar mais bonito, mais natural. Nós vamos falar agora sobre tipos e acabamentos diferentes de base.
Você tem que escolher a sua base dependendo do seu tipo de pele. Existem bases para pele oleosa, para pele seca e para pele mista, tá? Então, escolham as bases baseadas nisso, é muito importante, gente. Se você tem uma pele oleosa, utilizar uma base oil free. Se você tem uma pele seca, utilizar uma base cremosa, é muito importante. Existem também as bases líquidas, em pó, as bases em mousse. Então, na hora de você escolher qual base que usar, eu normalmente indico a líquida, gente, pra todo mundo. Por quê? Porque as bases líquidas eu acho que você encontra uma variedade muito maior de tipos de pele diferentes. Você tem pra pele oleosa, pra pele seca e tudo. No caso das bases, assim, em mousse, eu noto que elas são um pouco oleosas demais. Então acaba que elas são melhores para quem tem a pele seca. Se você tiver a pele muito oleosa e usar a base em mousse, ela vai escorrer muito rápido. E as bases em pós, elas são ideais para quem tem uma pele assim muito perfeita, com pouquíssimas imperfeições e quer esconder assim o mínimo, opte pela base em pó, tá? Acabamentos diferentes. Gente, acabamento também é uma coisa assim muito importante. Existem bases com acabamento natural, com acabamento mate e com acabamento luminoso. Qual a diferença? As bases com acabamento natural vão deixar sua pele com uma luminosidade natural da pele. Então, quando você virar, quando você olhar, vai dar aquele efeito um pouco mais natural e vai dar aquele efeito de luminosidade. As bases com acabamento mate são aquelas bases que vão realmente apagar a sua pele, deixar aquele efeito fosco na sua pele. Pra quem tem a pele seca, eu acho que é ideal você usar um acabamento luminoso, assim, se você quiser aquele brilho da pele, e se sua pele é bem seca, o luminoso vai ser perfeito. Agora que nós já sabemos os acabamentos, nós temos que falar sobre a cobertura. A base, gente, pode ter tanto uma cobertura média. A mesma base líquida pode ter tanto uma cobertura média, quanto uma cobertura leve, quanto uma cobertura pesada, tá? Então, leve, média, pesada. No verão, o ideal pra você usar assim durante o dia, são bases mais leves. Pra poder te dar um efeito mais natural, menos maquiagem no rosto, menos produto, menos tudo. À noite, não, você pode aproveitar. E no inverno, assim, você pode já aproveitar, passar uma maquiagem a mais, assim, durante o dia pra poder trazer de volta a cor da sua pele. Passa um blush, um batom mais vivo e tudo. Pra indicar pra vocês aqui, eu indico a minha base favorita, assim, pra indicar pra vocês é a Color Stay da Revlon, tá? De verdade. Ela tem um acabamento médio, dá pra ser construído como leve, dá pra ser construído como pesado, assim, mais ou menos, não tanto, mas dá. E ela é uma base, assim, que eu adoro. Eu acredito que vocês também vão gostar. Tem pra pele seca, tem pra pele oleosa, sabe? Então, assim, essa é a base que eu indico pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem dela. Com bases em pó, assim... base em pó, gente, é um pó de alta cobertura. Não é realmente uma cobertura de uma base. Então, assim, eu uso como pó. Tem a Studio Fix da MAC, mas eu não tenho, assim, nenhuma preferência, assim. Eu uso realmente como pó. E se você tem a pele perfeitinha, você usa, mas se você tem a pele com problema, não vai adiantar muito, tá? E por último, nessa falação de base, tem duas categorias que eu não falei, que são os Tinted Moisturizers, que são os hidratantes com cor, e os BB Creams. Os BB Creams e os Tinted Moisturizers, eles são como uma base, mas são uma cobertura extra leve e normalmente tem umas propriedades hidratantes e etc. No caso do BB Cream, esse daqui, ele tem propriedade, ele é clareador, tem FPS, tem um monte de coisa, anti-rugas. Então, assim, os BB Creams, a diferença dos BB Creams pra base é que os BB Creams normalmente são mais acinzentados e eles pulam várias, assim... Ó, como ele é bem acinzentado. E eles pulam vários passos da maquiagem. Você pode só passar o BB Cream, que já tem o protetor solar, já tem o clareador, já tem o hidratante, já tem tudo. Só que eu ainda assim prefiro fazer o passo por passo, porque eu não dei muito certo com os BB Creams, gente. Eu gostei, mas eu acho que danificou um pouco a minha pele. Eu sei, tem gente que ama, mas varia muito do tom de pele. Então eu ainda assim indico você continuar com a base, com o seu hidratante, com o seu produto natural. E já os Tinted Moisturizers são uma base misturada com hidratante. Então aí, se você encontrar uma marca que você ama, eu acho que vale super a pena usar. Já ouvi falar muito bem do da Laura Mercier. Tem também algumas outras marcas, acho que da Clinique, se eu não me engano, eu já ouvi falar muito bem. Então, assim, escolha o que você gosta mais, tá? De base, eu acho que foi isso. Vou mostrar pra vocês a aplicação da base. Eu coloquei o corretivo colorido pra camuflar um pouco as espinhas. Dá pra ver ainda, mas
porque eu não quis deixar também totalmente camuflado, mas eu coloquei o corretivo colorido pra camuflar as espinhas. E aí por cima dele nós vamos aplicar a base. Eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico a minha base líquida com esse pincel aqui. Não é nenhum segredo, mas eu só tô mostrando pra completar esse vídeo, pra quem tenha dúvidas. Então, vamos preparar a pele. É importante lembrar que a base vem logo após a pré-maquiagem, num dia normal. Nesse caso, como eu apliquei, eu fiz correções com corretivos coloridos, é importante que a base venha após esses corretivos coloridos para que possa camuflar as cores diferentes, as cores verdes, lilás, o tipo de corretivo que você usou. Então, por isso, vocês já estão me vendo assim. Vamos à base. Eu vou aplicar essa base aqui da Revlon, que ela serve para pele mista oleosa. E ela é uma base de cobertura leve a média, tá? Vou aplicar com o pincel que eu falei pra vocês, que é o meu favorito. E eu vou pegar um pouquinho no dorso da minha mão. A dica pra você aplicar sobre o corretivo colorido é você aplicar dando batidinhas e não arrastando. Então você vai pegando bem de pouquinho e você vai dando batidinhas sobre esse corretivo colorido. No caso, se você arrastar, esse corretivo vai ser transferido e não vai cobrir, e você vai perder cobertura. Aqui você já pode esticar um pouco, já que eu fiz pouquíssimas correções. Após a base aplicada, você pode vir com as suas mãos antes que ela seque e esfumar um pouco as divisões assim da raiz do cabelo, da sobrancelha, para dar um ar um pouco mais natural e deixar a base um pouco mais leve nesses contornos. Após aplicar a base, eu dei uma esfregadinha para poder deixar o efeito um pouco mais leve, para que não ficasse completamente coberta as espinhas. Eu prefiro dessa maneira, que assim eu acho que fica um efeito mais natural, pessoalmente, e um efeito mais bonito, mas você vai do seu gosto. Se você não quiser que suas espinhas apareçam, ou se você quiser que elas fiquem o mais cobertas possível, é importante que você aplique a base somente dando batidinhas. Mas no caso, se você for como eu, que quer um efeito coberto, mas um pouco mais natural, você, sim, dá uma esticada no produto. Essa foi a nossa aplicação de base. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso guia de maquiagem de hoje. Espero que tenha sido útil pra você. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei. O nosso próximo guia será sobre corretivos. Então eu vou ter bastante coisa pra falar pra vocês também. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei pra mim, comentar no vídeo, avaliar e, por favor, se inscrever. Fiquem com Deus. Tô perdendo a voz, gente. Tô meio resfriada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.